para um bar para vender bebida, cigarro, jogos. Olha que situação. E meu pai, meus queridos, e venda não tem nada a ver, sabe? Eu não sei quem que eu puxei, porque foi através de Deus, da comportagem, vendas, né, que eu consegui pagar a minha faculdade. Porque se ele for vender uma bala e falar assim: você compra essa bala aqui? Tem dinheiro, mas eu queria tanto essa bala. Aí ele olha e fala assim: você é gente fina, toma a bala. Para o meu pai todo mundo era gente fina. E meu pai fazia assim uns negócios bons, pensa. Uma vez ele trocou o som da minha casa por um violão. Aí você fala assim: caramba, negoção, né? Mas ele não sabe tocar. E tem outro problema: veio sem corda. Então assim, venda meu pai, tudo certo. O camarada apareceu no bar, ele nunca tinha visto o cara. Aí o cara começava lá a beber e tal. Daqui a pouquinho o cara falava: rapaz, estou sem dinheiro aqui, mas marca aí, ô Moisés, que eu venho aí amanhã. E esse amanhã até hoje meu pai está esperando. Esse era o meu pai, trabalhando com vendas. Mas enfim, e lá vou eu, né? Eu e minha irmã, os mais novinhos lá em casa, as outras duas já tinham casado, lá vai eu e ela. E pensando, nós vivemos assim um período de 2 anos e meio de inferno naquela situação. E para piorar a situação, eu, um rapazinho pacato, gente boa, né? Um dia voltando do bar do meu pai, ajudava ele lá. Dois rapazes, um moleque, né? Se engraça comigo os dois e fica tudo certo. Mas um dia, estou novamente voltando já à noite da casa, do bar do meu pai. De repente os dois meninos, eles me reconheceram. Você não é aquele camarada daquele dia? O outro não, é sim e tal. Eu falei: isso, me reconheceu. E aí os dois me juntaram lá, meus amigos, e foram para cima de mim, dando um tapa, soco e tal. E eu falei assim: vou ter que me defender. E eu comecei a me defender, virou aquele tropé de lá, de jogar de cá e de lá, e batia aqui, batia lá, e os dois vinham, e eu ia dando ré, ia pensando assim: vou dando ré, vou me defendendo, vou dando ré, uma hora eu chego na minha casa. E eu fui dando ré, e aí de repente assim, fiz a curva dando ré. Já fez curva dando ré? Só gente boa mesmo sabe fazer curva dando ré. E eu fui dando ré, dando curva, e ré e curva, e eles, quando eles viram assim: rapaz, tá difícil pegar esse camarada, eles pegaram o tijolo, ia me dando tijolada. Aí na hora que pegou o tijolo, eu dei um chute na mão de outro, foi pegar o tijolo, eu dei um soco de cada no tijolo na mão também. Aí eu falei assim: bom, agora eu estou sem saída. E a minha casa ficava numa rua sem correr. E eu corri e falei assim: bom, a rua é só saída, na minha casa na rua sem saída, então vai dar certo. E aí na hora que eu cheguei, abri o portão assim, pum, nas costas, bem no meio das costas. Você já levou uma pedrada no meio das costas? Eu não levei pedrada, eu levei uma tijolada. Pensa no tijolo grande, lembra aquele tijolo pó de mico? Aqueles que faz alicerce, né? Pum, no meio das costas. E aí, mas sem ar, eu consegui abrir o portão e entrei. E eu ficava assim, eu comecei a dar soco na porta da minha casa assim. A minha irmã abriu a porta. Ela falou que eu estava vermelhinho, já sem ar. Ela: o que é isso? Foi um dia que eu temi pela minha vida e fiquei sem saída, mas Deus me manteve e deu tudo certo. Graças a Deus nunca mais encontrei aqueles meninos. Mas aqueles meninos eram tão ruins que eles descobriram que eu tinha um primo na escola e eles queriam pegar meu primo também, porque era meu primo. Pensa na situação difícil. Se teve um povo que ficou sem saída, foi o povo de Deus, quando saiu do Egito. Abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Pastor Anderson nunca foi de briga não, viu, meus queridos? Mas essa aí foi uma das poucas vezes que eu tive que me defender. Graças a Deus deu certo.
Mas voltando de bicicleta, enquanto você acha aí, algum tempo depois passou, voltando de bicicleta, de repente vejo os dois meninos de novo vindo na mesma rua, e eu de bicicleta. Aí eu pensei assim, bom, eu estou de bicicleta. Aí eles me viram, e aí um ficou de um lado da rua e o outro ficou do outro. Eu falei assim, eu vou passar no meio. De repente, não eram dois, eram três, e um ficou no meio. E aí eu fiquei sem saída de novo. Mas dessa vez eu não tinha o que fazer. Aí eu tentei, joguei a bicicleta de um lado, aí quando eles vieram para cá eu joguei para o outro, mas não teve jeito, me empurraram. E eu saí assim, bati no muro, me ralei todo, me arrebentei todo. O barulho foi tão grande que os vizinhos até saíram para ver o que era, e eles saíram correndo. Novamente lá eu estava sem saída, né? Mas graças a Deus estou aqui. E o povo de Deus achou que estava sem saída também. E aí em Êxodo capítulo 14, verso 1, você encontrou? Feche seus olhos. Paizinho querido, ao abrirmos a tua palavra agora, cale o homem. Fale Deus aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Olha aqui para mim agora. É interessante. Não sei se você tinha parado para pensar. Você tinha parado para pensar nesse verso aqui? Esse verso aqui ele mostra que o povo ficou sem saída por culpa de quem? Por culpa de quem? O povo está com medo de responder. O povo está certo. Ninguém fala. Alguns ficam assim, vai comigo, não estou sabendo de nada. Hã? Por causa de quem? É de Deus. Fala, Deus. Por quê? Porque eles tinham pegado outro caminho. Você já tinha olhado isso aqui na Bíblia? Olha aí, ó. Fala aos filhos de Israel que retrocedam. Eles tinham pegado outro caminho. Qual era o caminho que eles tinham pegado? O caminho que não deixariam eles sem saída. O caminho que levariam eles a passar no litoral, mas não diante do Mar Vermelho, mas passaria entre as montanhas e o mar, e encontrariam quem? Qual era o povo que morava ali? Vê se vocês são bons de Bíblia. Quem era o povo? Dos maiores inimigos do povo de Deus? Filisteus. Muito bem, minha querida. Merece uma balinha, toma. Ih, tá ruim. Desculpa, a culpa foi minha. Nem pro genro vir pegar, fico olhando. Brincadeira, viu? Se eles passassem pelo litoral, onde tinha saída, eles iam dar de cara com os filisteus, escravo. Não sabia guerrear nada, só sabia o quê? Ser mandado, ser escravo. Não sabiam de nada, não estavam prontos para passar por isso. Então eles pegaram o caminho que era um caminho lógico. Deus falou: parou. Não, esse caminho não. Retrocedam, voltem e peguem esse caminho aí que nós vemos agora. Mas o problema era que Baal-Zephon formava um beco sem saída geográfico. Um beco sem saída geográfica. Não tinha para onde ir. Uma rua sem saída. Ao norte ficavam algumas formidáveis fortalezas egípcias, estruturas de pedras maciças. Não podia passar por elas. No sul havia o deserto egípcio chamado Mizraim. Nada seguro.
Para o oeste ficava Ramsés, o Egito. Ao leste havia o Mar Vermelho, o Golfo de Suez. Ao norte, fortalezas inimigas. Ao sul, o deserto ardente. Ao oeste, o Egito. Uma situação sem saída. Foi que Deus colocou eles. Sem saída, queridos. É o que muitas vezes nós ficamos. O verso 3 diz assim: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Olha aí, Deus, ele provocou duas coisas. Ele falou para o povo: volte. O povo voltou. Deixou o povo sem saída. E ele mexeu com os egípcios. Porque os egípcios ficaram sabendo que eles tinham pegado o rumo sem saída e falou assim: esse povo é doido, não sabem de nada, estão desorientados, Deus os deixou, agora é a nossa vez. Olha o verso 4: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. E foi isso realmente que aconteceu. Dava para entender a ordem de Deus? Não. Qualquer inimigo adoraria o caminho que eles pegaram, e por isso os egípcios foram atrás. Moisés entendeu? Não. Por que Moisés não entendeu? Porque Moisés era estrategista. Moisés ele foi treinado para ser o chefe do exército egípcio. Ele era o príncipe do Egito. Ele sabia muito bem de estratégia, de planejamento, sabia tudo. E ele conhecia o caminho. Ele sabia que não era aquele caminho que deveria percorrer. Por quê? Porque ele conhecia o deserto. Ele conhecia aquela região. E o que ele fez? Senhor, está doido? Que loucura é essa? Eu e você possivelmente falaríamos assim com Deus: que loucura, Senhor. Não, peraí, como é que é? Não. Eu ter que deixar meu emprego? Não. Senhor, eu tomar de fé e vender a minha casa e ir para um lugar, deixar meu emprego e fazer teologia, ser missionário? Tá doido? Moisés, no entanto, falou o quê? Ok? Moisés obedeceu. Quando Deus pede algo para mim e para você, por mais louco que pareça, obedeça. Obedeça. Por quê? Porque Deus, através da nossa vida de fidelidade a Ele é glorificado. Foi por isso que Ele pediu para o povo ir por aquele caminho, e Ele disse para Moisés: os egípcios vão atrás de vocês, e vai acontecer algo tão fantástico, que eu serei glorificado pela obediência de vocês. Por quê? Porque o intuito de Deus é salvar. Ele usa eu e você para tocar o coração das pessoas lá fora, que não tem a mesma fé que eu e você tem. Sem saída é o lugar que Deus nos prova. É quando estamos sem saída, é no lugar que Deus nos prova. Verso 5: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse, olha aqui os intuitos de Deus, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente
Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zephon. E aqui fala como é que ficou o povo quando viram que estavam sendo perseguidos. Como é que eles ficaram? Tranquilos. Falou assim: poxa, mas esse povo egípcio é teimoso, não bastou 10 pragas. Foi isso que eles falaram? Foi isso que eles pensaram? O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Não, a gente não leu essa parte ainda. O que diz a Bíblia aí? Nós já lemos. Eles saíram o quê? Afoitos. Você já saiu afoito de um lugar? Quando você sai afoito, o que acontece? Você esquece. Quando você sai afoito, você esquece as coisas. Você vem com a roupa errada. Você até esquece aonde você estava indo. Já aconteceu isso contigo? Meu Deus, quantas vezes eu saía afoito, pegava o rumo de um lugar, só que eu tinha que ir para o outro. Já esqueci Bíblia, ia pregar sem Bíblia. Já cheguei no lugar tão afoito que eu estava, que eu esqueci o sermão que eu ia pregar. Entrei doido aí, pastor. Quando você está afoito, você não pensa direito. E quando você não pensa direito, você coloca Deus em situação que você não colocaria se você estivesse em plena harmonia e comunhão com Ele. Você esquece dos feitos de Deus. Quando vem uma notícia inesperada de doença, de perca de emprego, perca de dinheiro, problema no casamento, é aí que Deus testa a nossa fé. O historiador Flávio José, ele fala o seguinte, que além dos 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, cavaleiros, capitães de infantaria, ele disse ainda que eram em torno de 50.000 cavaleiros e 200.000 soldados. O faraó falou assim: é agora. Por que era isso tudo? Porque era pouca gente? Não. Cerca de quantas pessoas a Bíblia fala, só homens, saíram do Egito? 600.000, só homens, mulheres e crianças não eram contados. De 20 anos para cima, exatamente. É só contagem de homens e que homens que podiam empunhar espada. De 20 anos para cima, 600.000. Então, alguns dizem que poderia chegar a 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas. Era muita gente. Então, o exército egípcio saiu com todo o poderio militar. O que você pensaria? Imagine você lá no meio do povo do Egito. De um lado, montanha, do outro, também. Na frente, o mar. Atrás, os egípcios. Só o poeirão. E aí, o que você faria? Será que você pensaria assim: bom, Deus, estou tranquilo, Deus tem uma saída? Nós sabemos muito bem que a realidade é dura. Como diz o ditado, pimenta nos olhos dos outros é o quê? Refresco. Pois é. Verso 10 a 12. E chegando o faraó e Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E agora sim, e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcro
poucos no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos desse deserto, por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles ficaram com muito medo. Não duvide quando você ficar com muito medo. Queridos, deixa eu contar uma coisinha. Minha mãe sempre foi gordinha. Depois que nasceu de mim, ela fala assim: a culpa foi minha. E a culpa é dela de eu também ser gordinho. Eu peguei o gene dela. Minha mãe sempre foi gordinha. E eu nem sempre fui gordinho. Estou gordinho agora, mas um dia eu vou chegar lá. Vou ter assim um corpo esbelto, bonitão, assim, um peitoral definido. Vou ter uma personal do meu lado, né? Bem, aí nós fomos ver um acidente lá em Ilha Solteira, que aconteceu ao redor de Ilha Solteira. Então a gente tinha que sair um pouco da cidade. E a gente aproveitou para fazer caminhada. Então foi eu, minha mãe, meu cunhado e minha irmã. Então todo mundo estava assim, dentro dos conformes, dentro do peso. Minha mãe não, gordinha. Então lá vai a gente. Vamos lá, vimos o local do acidente, mexeu com toda a cidade pequena. E estávamos voltando. A cidade estava tendo a festa do peão lá. E adivinha aonde estavam os bois da companhia de rodeio? Eles estavam pastando e estavam agora junto com os peões, voltando para o local da festa. De repente, quando a gente olha para frente, a gente vê de um lado os bois, para trás não dava para voltar, e agora do outro uma ribanceira mais ou menos dessa altura aqui para subir. Nós ficamos assim, e aí o peão falou assim: corre porque os bois são bravos. E a gente começou a correr. Então, para mim, para minha irmã, para o meu cunhado, tudo certo. Começamos a correr. Só que a minha mãe começou a correr antes. Ela deve ter pensado assim: gordinho é o primeiro que pega. Então, começou a correr antes. Mas ela viu que não ia adiantar correr. E queridos, aí quem não conseguiu correr foi eu, minha irmã e meu cunhado. De ver a minha mãe, gordinha, subir, quase cincou a mão numa ribanceira dessa altura. E a gente não conseguia subir a ribanceira de tanta risada que a gente dava. Que acho que os bois ficaram tão assustados com tanta risada que eles foram embora. E minha mãe lá em cima da ribanceira, tentando ajudar a gente a subir, a gente não conseguia de tanta risada de ter visto ela subindo sem quase pôr a mão. Por quê? Medo. O medo faz a gente fazer coisa inexplicável. Colocarem a culpa. Meu pai já diz assim: sempre tem que ter um culpado, que não seja eu. Alguém tem que ser o culpado, que não seja eu. E eles olharam a situação e começaram a colocar a culpa em quem? Ao mesmo tempo, se estava colocando a culpa em Moisés, a culpa era de quem? De Deus. E é assim ainda hoje. Quando tem um acidente, perde o emprego, vem uma doença, ou então quando alguém morre, coloca a culpa em Deus, porque fala assim: Deus quis assim. Já viu essa historinha? Tem gente que vai em velório, não tem nada para falar, não fala nada, senta do lado, dá um abraço e fica quieto. Mas tem gente que senta do lado, abraça e fala assim: não fica assim não chora, não chora, lembra da Tati, né? Não chora. Deus quis assim. Deus quis assim. Queridos, estamos num mundo de pecado, a morte jaz a todos nós. O que Deus quer é o quê? Que nós nos salvemos, sejamos salvos. Deus não está preocupado com a morte. Deus quer que nós estejamos prontos se caso ela vier.
Então coloca a culpa em Deus por causa da morte, coloca a culpa em Deus, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e é assim, desde a antiguidade, está aqui, a Bíblia fala. Mas Deus, Ele nos coloca em lugares sem saída, para que nós possamos ver quem Ele é. Verso 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos. Aquietai-vos é o quê? Cala a boca, fica quieto, vocês não sabem o que vocês estão falando. E vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. O que Moisés falou? Fiquem quietos e creia somente. Acontece que a gente fica igual barata tonta. Já viu barata tonta? Fica para um lado, para o outro, querendo resolver. E Deus fala: fica quieto. Para! Calma. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Acontece que a gente fala assim: Senhor, é o Senhor que vai guiar o carro agora. Ó, lembra daquela música? Meu barco navega no mar, em águas revoltas sem parar, né? O que ela fala? O meu barco vai rumo ao porto seguro. Está sobre as mãos de Jesus. Acontece que a gente fala assim: dirige aí, Senhor, pilota. Aí daqui a pouco, não é por aí, está aqui. E tira da mão dele. E quando a gente tira das mãos do Senhor, a gente faz besteira. E alguns chegam para mim e falam assim: mas pastor, o que o senhor acha? Porque olha, eu não vejo saída. Pastor, não vejo saída. Eu estou sem emprego e me ofereceram um emprego no sábado. Pastor, eu estou sem saída. Porque o dinheiro que eu tenho, ou eu dou dízimo, ou eu pago isso, eu faço aquilo. E algumas pessoas acham que eu vou responder para elas. Eu não respondo isso. Eu falo assim: o que a palavra de Deus fala? É para mim que você pergunta? O que Deus fala? O que a palavra de Deus fala? Aqui, Deus está dizendo assim: ô amigo, amiga, está difícil, está complicado, está sem emprego, está sem dinheiro. Aí você pode pensar assim: faça para o senhor falar. O senhor tem seu salário? Tem, é verdade, hoje. Mas eu já estive em lugares que vocês não têm ideia. E talvez eu já passei situação tão complicada ou até pior do que você. Minhas menininhas outro dia me perguntaram assim: pastor, para, já passou fome? Perguntou para mim e para a Tati. A Tati falou assim: não, eu não. Não tinha tudo que a gente queria, mas não passar fome não. Eu já. Meu pai perdeu tudo em Barretos. E nós fomos viver de favor numa chácara. E lá nós passamos fome. Nada dava. Preparou a terra, o arado, plantou, não dava nada. Eu lembro que o café da manhã era nada. Eu levantava às 5 da manhã para pegar o ônibus, porque eu morava na chácara, uma roça, e pegava o ônibus e ia para a escola. E aí eu ia comer o que tinha na escola. Voltava para casa, aí tinha lá o almoço, que normalmente era o arroz, o feijão e a abóbora. A abóbora que era pro porco, a gente comia. Até que
A abóbora acabou, foi acabando tudo. Não tinha o que comer. A situação ficou tão precária que a minha mãe saiu, foi para o pasto, encontrou uma árvore, sentou, começou a chorar e gritar lá. E ficou o dia inteiro fora. E eu que achei ela. Porque não tinha o que comer. E minha irmã, que estava em ilha solteira, descobriu essa situação, não sei como, não sei se Deus falou para ela. Ela foi parar em casa e trouxe cesta básica para a gente. No início era arroz, feijão e abóbora. E na janta, arroz, feijão e abóbora. No outro dia, arroz, feijão e abóbora. Então, não venha com abóbora para mim não, que você... brincadeira com abóbora assim, de qualquer jeito. Mas chegou um momento que não tinha mais. Quando eu fazia teologia, eu nunca tinha passado por dificuldades. Eu era o líder de equipe, comportava sempre bem, sempre era o campeão da equipe. E eu vim comportar aqui em Marília no ano de 2007. E o negócio foi tão bom que eu e minha esposa, trabalhando aqui em Marília, nós conseguimos um valor naquela época que dava quase 50 mil reais. Era um bom valorzinho, né? Então nós trabalhamos ali em Marília de maio até setembro, outubro, cerca de 50 mil reais. Eu tinha que pagar dívida de cheque devolvido, porque eu era líder de equipe, e todo cheque que voltava da equipe, quem pagava era o líder. Hoje não acontece isso mais. E eu tinha que pagar. E nós saímos de Marília e fomos para Jacareí, trabalhar lá, Novo Tempo, a região toda ali. E queridos, ali o negócio foi difícil. Era impressionante. Aqui conseguimos vender cerca de 50 mil, lucro de 50 mil reais. Lá eu saí em fevereiro, eu comportei em Jacareí e ia ali na região. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E quando eu fui fazer o acerto, sem contar que durante esse período colocaram a arma na minha cabeça, outra hora eu conto essa história. A Tati entrou em depressão, foi embora e outras coisas mais. Mas quando eu fui fazer o acerto, eu lembro que eu saí com 1.000 reais. E aí eu falei, bom, 1.000 reais eu não consigo estudar. Era meu último ano da faculdade. O pastor olhou para mim e falou, Anderson, pega esses 1.000 reais, vai lá, faz a matrícula e fica lá. E aguenta. No meio do ano você volta, comporta aqui e você acerta as dívidas. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, fiz a minha matrícula e fui estudar. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que às vezes a gente quer tomar o controle. E o verso 14 fala que o Senhor pelejará por vós. Quando Deus está no controle da sua vida, da minha vida, é Ele que guerreia por nós, é Ele que resolve o problema. E aí eu cheguei para almoçar, a Tati falou assim, gostou? Estava bom? E a Tati sempre cozinhou bem. Eu falei assim, sim, uma delícia. Ela falou assim, pois acabou, não tem mais. Amanhã, não sei o que eu vou fazer para a gente comer. Então de manhã eu estudava e de manhã eu ficava pensando, o que eu vou comer na hora do almoço? Casado, e quem é homem sabe disso, você é o cara que tem que segurar as pontas. Eu não ia ligar para minha mãe, meu pai, ligar para meu sogro, minha sogra, jamais. Eu estava fazendo o quê? Teologia. Eu ia servir a Deus, eu ia ficar ligando para os outros. Pois eu cheguei naquele dia, falei assim, tá bom, você acabou tudo, beleza, tinha um pouquinho de etanol
no carrinho velho que eu tinha, no Escort R3 vermelho. Outro dia eu conto sobre esse carro. Eu peguei e falei assim: vou fazer o que eu sei fazer e que Deus pode me dar vitória. Vou comportar. Peguei os livrinhos que eu tinha e fui para a cidadezinha, depois de Olambra, Santo Antônio de Posse, a cidade do Neto. Apresentador aí, aquele doido. E eu fui lá comportar, Santo Antônio de Posse. Queridos, eu chegava em Santo Antônio de Posse às 2h30 da tarde. 5 horas eu tinha que voltar, porque eu tinha TCC à noite. Então eu estudava de manhã, à tarde eu trabalhava, à noite eu fazia TCC, de madrugada eu estudava para as provas. E sabe o que aconteceu? Eu saía, dava 3, 4 ofertas. Eu sei, 3, 4 ofertas eu oferecia, né? 3, 4 casas. E eram 3, 4 coleções. E era impressionante à vista. Aí um dia a Tati ficou grávida, perdeu o bebê. Outra hora a gente conta essa história. Passou o tempo, ela começou a sentir uma dorzinha. Aí ela foi na médica. Aí a médica disse assim: ó, eu acho que esqueceram aí restos fetais aí em você, e é perigoso você perder o seu útero. Então você tem que fazer esse exame aqui e a cirurgia às pressas. Tinha dinheiro? Ela chegou e falou assim, na época, 2008, R$400. Hoje R$400 é dinheiro, não é? Eu acho que é. Se você não acha que é, dá o dinheiro da senhora para mim. Sério? Dinheiro de pinga. Pinga não, ninguém toma. Dinheiro de Guaraná Jesus. Pronto. R$400. E eu falei: e agora? Ela falou assim: ó, eu tenho que ir amanhã. Eu falei: tá bom. O que eu fui? Da oferta. Voltei à tarde e falei assim: tá aqui os R$400, vai lá. O que é isso? Isso aqui é Deus no controle. Deus no controle. Aí chegou o meio do ano. Aí eu voltei a comportar. Ó, estava devendo o colégio. Tinha dinheiro para nada. E tinha que pagar também para frente. E tinha que pagar a formatura. Para não dizer que meu pai nunca me deu R$1 sequer. Ele pagou o álbum da formatura. Só. Nunca liguei para ele falando: manda uma grana aí. Meu sogro e minha sogra, só depois que eles ficaram sabendo disso tudo e ficaram bravos. Por que não falou para nós? A gente falou o quê? Jamais. Papai do céu. Fomos comportar na região mais católica do mundo. Lorena, Guaratinguetá, Aparecida. E lá fizemos as continhas e precisávamos de R$30 mil em 40 dias. Aí a Tati me ligou. Eu estava no colégio, eu tive que voltar para fazer uma matéria. E eu ia voltar depois para fazer as últimas palestras. A Tati me ligou e falou assim: eu sei que você está em aula, mas eu tinha que te ligar, porque eu tinha que te contar. Aí eu peguei e falei: o que aconteceu? Ela falou: eu consegui abrir a Ambev. Ambev, a maior cervejaria, mas não pode dizer cervejaria, porque vende de tudo ali, é distribuidor do mundo. Só que ela abriu, aqui tinha em Guaratinguetá, que tinha cerca de 80 funcionários, só na área de venda. Nome do responsável, Júnior, me esquece até hoje. Eu falei: você está brincando? Ela falou: é sério. E adivinha qual foi a última palestra que nós demos naquelas férias? Na Ambev. Tinham 80 funcionários. Aí o Júnior, demos a oferta. O Júnior parou, demos a oferta, não demos a palestra. O Júnior parou e falou assim: para tudo, quero falar uma coisa. Aí ele chegou assim para a gente e falou: a gente já tinha oferecido os livros, metade dos funcionários já tinha ficado, o outro restante estava sentado.
a gente precisava de um valor ainda substancial. Aí ele disse assim: eu vou pagar para todo mundo. Aí nós falou: parou, gente, parou. Vem cá, Júnior. Aí levamos ele. Olha, isso aqui praticamente nunca acontece. É sério isso mesmo, Júnior? Ele falou: é sério. Ele vai pagar para todos. Formigueiro, vieram para cima. Pegaram o resto. Aí o Júnior falou para a Tati: vamos embora ali fazer o acerto. É a Tati que fazia o acerto. Quanto que deu? 12 mil reais. Quanto que a gente precisava? Exatamente desse valor, para dar os 30 mil reais e poder pagar toda a nossa vida. E ele falou assim: você quer em dinheiro? A Tati deu um susto tão grande que ele falou: melhor não, vou dar um cheque à vista. 12 mil. Naquela época, hoje ainda é muito dinheiro, naquela época então. O que é isso? Isso é o seguinte: você é filho de Deus, eu também sou. E se Deus nos chama para servir Ele vai resolver o problema. Ele vai, no meu caso, Ele pagou a conta. Sempre pagou. Sempre pagou. Então por que você tem medo? Sabe o que Deus está falando para você hoje? Fica quieto. Shhh. Ei, sou eu. Sou Deus. Eu sou o teu Deus. E Ele abriu o mar. E a gente vê nos filmes, desenhos das crianças, parecendo isso aqui, ó. Não é? Parece isso aqui. O mar abre, ó, esse aqui é o mar, esse é o mar, e uma tripinha, né? A Bíblia fala que a travessia durou quanto tempo? A noite toda. Então, para a travessia durar a noite toda, e tinha mais ou menos de 1,2 milhão a 1,5 milhão de pessoas atravessando uma trepinha. Então, imagine o tamanho do caminho que Deus abriu para aquele povo passar. E não sobrou quase ninguém dos egípcios para contar essa história. Por quê? Porque quando Deus quer livrar, quando Deus está no controle da sua vida, Ele faz serviço completo. Ele não só resolve o seu problema, mas Ele tira de cena quem causou o... Talvez eu estou falando para alguém aqui que está se encontrando hoje numa situação difícil, complicada, ou até pensa que não tem saída. Se você não aprendeu nos outros 2 domingos dos sermões que eu preguei, eu não acho possível que você não tenha aprendido hoje. Porque esse é o nosso Deus. Você gostaria que Deus resolvesse o seu problema? Você gostaria que Deus atuasse nessa situação que você está vivendo, que você não vê saída? Eu convido você a cantar juntos a música Não Há O Que Temer. E eu quero que você cante ela com entusiasmo, com a confiança de que realmente não há o que temer quando Deus está à nossa frente, quando Deus está no controle da nossa vida. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Fique quieto, acalme-te e veja o livramento que eu farei na sua vida. E é possível que Ele fale assim. Então, se você confia em mim, se você tem certeza que eu te chamei, se você tem certeza que você é meu filho, o que você está fazendo? Marche. Porque só foi quando eles marcharam em direção ao mar e colocaram o pé na água
E o mar se abriu. Não foi uma trepinha. Se abriu de tal forma que quase 1,5 milhão de pessoas passaram. Mais de 200.000 homens morreram porque duvidaram de que aquele povo era o povo de Deus. Há ainda que temer? Eu convido você a cantar e a ter fé e confiança nesse Deus. Fim.
fala-se desta: todo o poder está conosco. Ó Pai, estamos findando a série que tratou de que o Senhor é o nosso Deus e que realmente não há o que temer. O Senhor é o nosso Deus, é um Deus presente, é um Deus imanente, é o Deus conosco, é o Deus que resolveu o problema do pecado, é o Deus que trouxe a reconciliação dos humanos com o divino, é o Deus que venceu a morte, é o Deus, é o nosso Deus que quer ter o controle da nossa vida, tudo porque Ele quer nos salvar. E Ele diz: não há o que temer, sou eu que estou cuidando de todas as coisas, eu já fiz tudo. Confie, mas Senhor, confie, mas Paizinho, confie, fique quieto, tranquilo, confie, não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus. Que nesta noite saímos com esta confiança, e se por acaso chegamos aqui sem ela, que saímos plenos de que o Senhor está conosco e de que realmente não há o que temer. Abençoe a tua igreja, obrigado pelas vitórias, obrigado por tudo que tem acontecido aqui. Abençoe os líderes, abençoe a cada um e dê uma semana especial a todos nós. Nos proteja, em nome de Jesus. Amém.